Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Nesse vídeo a gente vai tentar responder uma dúvida de um colega investidor do nosso grupo de finanças e investimento, no qual ele gostaria de saber se a partir de um determinado valor em dinheiro que ele recebeu, ele consegue, a partir desse investimento, gerar uma renda passiva mensal que ele possa ajudar nos seus custos do seu dia a dia. Então é isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Antes disso, deixar claro que não é uma recomendação de compra ou de venda, vocês têm que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante na estratégia de investimento de vocês. Peço também que nos ajude a fortalecer o canal, isso é muito simples, basta se inscrever no canal e clicar no sininho. Com isso, vocês motivam o canal a continuar produzindo conteúdo importante, atualizado e gratuito para que vocês sejam investidores melhores. Muito bem, então compartilhando minha tela com vocês, a situação criada, a situação trazida pelo esse investidor era a seguinte: ele tinha recebido um valor de R$500 mil referente à venda de uma parte do negócio, de um determinado negócio que ele tinha, e ele queria investir esse dinheiro, esses R$500 mil, com o intuito que esse dinheiro desse uma renda mensal recorrente para ele, para que ajudasse no pagamento das suas custas mensais. Pagamento de aluguel, pagamento de uma série de outras coisas, supermercado. Então ele gostaria que esse patrimônio já gerasse uma renda passiva para ele. Não era um intuito de gerar investimento para o longo prazo, era com o intuito de gerar renda, uma renda mensal. Ele tinha uma ideia de fazer investimento comprando e alugando imóveis, só que como ele já faz parte de um grupo de investimento, ele se atentou à possibilidade de investir em fundos imobiliários. Então a pergunta dele era: Carlos, o que mais vale a pena? Eu comprar imóvel para alugar ou, de repente, eu investir em fundos imobiliários? Então, eu sugeri a ele, realmente, conversamos nessa possibilidade. Então, para a gente entender melhor, o valor do investimento seria R$500 mil e ele precisava que esses R$500 mil gerasse uma renda mensal recorrente de R$2.500 todo mês. Então, era esse o propósito, o que daria aí um yield mensal de 0,5%, ou seja, 0,5% ao mês. Para isso, a gente montou, a gente idealizou algumas condições para criar uma carteira de fundos imobiliários. E por que fundos imobiliários? Porque a gente teve o intuito de gerar uma renda passiva mensal com fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários pagam uma renda mensal recorrente, então todo mês pinga ali na sua conta um dinheiro. É um dinheiro livre de imposto de renda. Você não vai ter problema com inquilino, você não vai ter problema tanto com vacância, você não vai ter tantos problemas com corretora, então imobiliária, aliás, Você não vai ter problema com imobiliário. Então é um dinheiro que vai te pagar um yield geralmente mensal maior do que você fosse alugar um imóvel, sem falar que você não teria tantos transtornos, e livre de imposto de renda. Porém, para criar essa carteira, nós criamos algumas condições. E quais foram essas condições? Primeiro, ele queria uma carteira, nós achamos interessante uma carteira com pelo menos 10 fundos imobiliários em pelo menos 3 setores diferentes, que seja multi-inquilino e multi-ativos quando forem fundos imobiliários de tijolo. Então tinha que ser multi-inquilino, multi-ativo. Então tudo que era monoativo ou mono-inquilino acabou saindo dessa seleção. Que desse uma liquidez diária superior, igual ou superior a R$1 milhão por dia, ou seja, que desse uma liquidez interessante para a gente poder realmente entrar, sair desse fundo, enfim. Então tinha que ter uma liquidez diária mínima de R$1 milhão. Uma gestão ativa, então a gente escolheu fundos que já tivessem um certo tempo no mercado, que tivesse histórico de ter várias emissões, um fundo que tenha uma gestora por trás realmente profissional, que faça com que para médio e longo prazo, esse fundo continue crescendo. Então, para a gente, isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes na seleção de um fundo imobiliário é justamente a gestão ativa. Que tenha um P sobre VP inferior a 1,1. Então, a ideia era criar uma carteira que, além de pagar um yield, que desse aquele mínimo de R$2.500 por mês, também desse uma possibilidade de valorização dessas cotas. Então, para isso, não poderiam ser fundos que tivessem em termos de indicadores de mercado, alargados, ou seja, que tivessem os indicadores mais baixos, ou seja, dando uma maior probabilidade de ter um crescimento. Então, um P sobre VP inferior a 1,1, que pague um dividendo yield mínimo de 6% ao ano, que vai dar 0,5% ao mês, e que tenha um valuation pelo fluxo de caixa descontado
comparando NTNB mais 2% superior a zero. Ou seja, para ver se realmente ele tem uma margem aí de segurança superior a 0%, o que faz com que a gente entenda que esse fundo ainda possa evoluir de preço. E utilizando o RENK. O que é o RENK? O percentual da máxima e a mínima das últimas 52 semanas, em que nível de preço ele está em relação à máxima e à mínima das últimas 52 semanas. Então, só para vocês entenderem, um papel que está com RENK de 90%, significa dizer que ele está bem próximo da máxima das últimas 52 semanas. Então, se ele tem um RENK de 20%, ele está bem próximo da mínima das últimas 52 semanas. Então, todo o papel que tivesse um RENK superior a 70%, ele foi retirado dessa seleção. Então, isso foi os critérios que nós criamos para montar essa carteira diversificada de 10 fundos imobiliários de pelo menos 3 setores diferentes, com uma boa liquidez, multi, gestão ativa, P sobre VP abaixo de 1,1, um dividendo yield anual acima de 6, que tenha uma margem de segurança nesse fluxo de caixa descontado NTNB mais 2% superior a zero e um RENK abaixo de 70%. Então, o primeiro setor escolhido foi justamente agências bancárias. E nesse setor a gente disponibilizou 5% desse capital. E nesse setor nós elegemos aqui o fundo RBVA11. E por que nós escolhemos esse setor? Muitos vão falar assim, mas cara, a agência bancária está complicada, as agências estão fechando. Mas no caso desse fundo imobiliário, nós observamos que era o único, que era multi. Além disso, é um fundo que ele está migrando, ele tem um projeto de migrar de agências bancárias para o varejo, que acaba sendo um projeto bastante interessante e ambicioso, sem falar que paga um dividendo yield de 9%, ou seja, bem acima da média dos fundos imobiliários, tem um PVP abaixo de 1,1 e tem um fluxo de caixa descontado, aí, uma margem de segurança em relação ao NTNB mais 2% de 35,84%, que acaba sendo algo muito bom. O RENK dele está em 26%, ou seja, ele está bem próximo da mínima das últimas 52 semanas, ou seja, acaba tendo um espaço muito grande em relação à sua máxima, tem uma liquidez diária de 1,5 milhões de reais e a gestora é a Rio Bravo, que é uma das principais gestoras de fundos imobiliários, é uma gestão bastante ativa. Outro setor interessante foi o de FOFs. E por que FOFs? FOFs é um fundo são funds of funds, são fundos de fundos, são fundos que compram participações de outros fundos de investimentos, aliás, de outros fundos imobiliários. E por isso, eles conseguem ser bem diversificados e acabam dando também um retorno de dividendo yield bem interessante. Então, ao comprar um FOF de fundos imobiliários, você está bastante diversificado. E aí, foi alocado 25% desse total. Em 2 fundos imobiliários, o HFOF11, onde paga um dividendo yield de 8,88%, um P sobre VP de 1,02%, tem uma margem de segurança em relação ao NTNB mais 2% de 34%. Em relação ao ranking, está a 49%, ou seja, está bem próximo ali, está bem no meio do caminho, está longe dos 70%. Tem uma liquidez diária de 4,5 milhões de reais e quem é a gestora é justamente a Red Investments. E o segundo FOF é o MGFF11, com um dividendo yield de 8,61%, um P sobre VP de 1, uma margem de segurança em relação a NTNB mais 2% de 32%, está com RENK de 38%, está próximo das mínimas das últimas 52 semanas, tem uma liquidez diária de 2 milhões de reais e quem faz a gestão desse fundo é a Mogno Capital, que também é uma excelente gestora. Então aí, Rio Bravo, Red, Mogno Capital acaba sendo excelentes gestoras. Nosso terceiro setor foi fundo de papel, ou seja, recebíveis imobiliários, onde também colocamos aí 25% desse capital em 2 fundos imobiliários. O MXRF11, com dividendo yield de 9%, um P sobre VP de 1,04, ou seja, abaixo de 1,1, uma margem de segurança em relação ao NTNB mais 2% de 35%, ou seja, tem um espaço bom ainda de evolução de preço, tem um RENK de 43%, então está abaixo de 50% e bem abaixo de 70% de RENK, o que pode sugerir que o papel esteja num preço interessante, e tem uma liquidez diária de 9 milhões de reais. E quem administra justamente a XP.
O segundo fundo, o fundo de papel, é o Verita, é o VRTA11, com dividendo yield de 7,54% ao ano, um P sobre VP abaixo de 1,1 e uma margem de segurança em relação ao NTNB mais 2% de 28%, com ranking de 49, ou seja, bem abaixo de 70%, uma liquidez diária excelente aqui também, de 3,8 milhões de reais, e quem é a gestora é o Fator Administração, que também é uma gestora muito experiente nesse setor de fundos imobiliários. Outro setor, lajes corporativa, colocando também 25% desse capital em 3 fundos imobiliários diferentes. Primeiro, o RECT 11, dividendo yield de 9%, um P sobre VP de 1, uma margem de segurança em relação ao seu valuation comparado com o NTNB, mais 2% de 40%, está com ranking de 51%, tem uma liquidez diária muito boa, acima de 1, aqui no caso 2,9 milhões de reais, e a gestora é a BRL Trusts. O segundo fundo de lajes corporativa é o XP-PR11, com dividendo yield de 9,5, um P sobre VP abaixo de 1, acaba sendo bem legal, uma margem de segurança de NTNB mais 2% de 38%, tem um ranking aí de 43% e tem uma liquidez diária acima de 1 milhão, então 1,3 milhões de reais. E quem é a gestora? Nada mais nada menos que a própria XP. E o último fundo imobiliário de lajes corporativa, o Vino 11, com dividendo yield de 7%, um P sobre VP de 0,99, abaixo de 1,1, e uma margem de segurança em relação ao NTNB de 19%, e está no ranking de 63. Veja que ele é o que possui o maior ranking, né? Ou seja, ele está mais próximo das máximas das últimas 52 semanas em relação aos outros fundos imobiliários, mas ainda abaixo de 70% de ranking. Uma liquidez diária de 2,5 milhões de reais e a gestora é a 20 Real Estate. No setor logístico, colocamos aí 20%. E por que colocamos 20% nesse setor? Porque é um dos setores que estava pagando menos dividend yield. Então, nós colocamos apenas 20% desse capital. E colocamos em 2 fundos imobiliários. Nós temos aqui o SDIL, o SDI L11, com dividendo yield de 7%, um P sobre VP 1,04%, uma margem de segurança pequena em relação ao NTNB mais 2%, aqui no caso 5%, está com ranking de 41%, abaixo de 50% acaba sendo bem legal, uma liquidez diária acima de 1 milhão, 1,03 milhões de reais, e quem faz a gestão desse fundo é a SDI em parceria com a Rio Bravo. E o último do setor logístico, o XPIN, ou XPIN 11, com dividendo yield de 6,47%, um P sobre VP de 1 e uma margem de segurança em relação ao NTNB de 12%, com ranking abaixo de 50% e bem abaixo de 70%, uma liquidez diária de 2,4 milhões de reais e a gestora é a XP. Então vocês observem que em relação aos outros setores, esse é o que está pagando no momento menos dividendo yield. É por isso que a gente deu um peso um pouco menor em relação aos FOFs, aos fundos recebíveis e de lajes corporativas. Então vamos voltar àquela situação inicial, que era o valor de 500 mil reais, onde o colega ele precisava de uma renda mensal de 2.500 reais por mês, ou seja, necessitava de uma renda passiva de 0,5%. Então, com essa carteira, nós conseguimos um yield médio entre todos os fundos de 8,1% ao ano, o que dá aí um yield mensal de 0,675, né? Ao mês. Então, é uma renda livre de imposto de renda, uma renda que essas cotas ainda podem valorizar, é um dinheiro que vai ter uma liquidez muito superior ao que se ele fosse comprar 1 ou 2 imóveis, sem falar que ele não vai ter custos em reformar aquele imóvel, em ajustar o imóvel com um determinado inquilino, sem falar também que ele não vai ter custo com imobiliária, ou seja, não vai ter aquele trabalho todo que quem aluga imóvel sabe o trabalho que dá. Sendo assim, ele conseguiu uma renda mensal da carteira de R$ 3.375 ao mês, bem superior ao mínimo que ele queria, que era de R$ 2.500. Para a gente finalizar esse vídeo, algumas coisas são importantes a gente deixar sempre claro na cabeça de vocês. Primeiro, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Vocês têm que avaliar até que ponto isso é importante na estratégia de vocês, porque só vocês podem dizer se isso realmente vale a pena ou não. Outra coisa importante é que isso aqui não é uma receita de bolo. Você não tem que pegar esses fundos imobiliários e replicar isso para todo mundo, ou achar que isso aí é uma verdade absoluta. Não existe uma única forma certa de se fazer investimento. Isso aqui foi apenas um estudo, uma forma de enxergar um determinado investimento
para uma pessoa específica, para uma pessoa que tinha um perfil específico. Então, para cada pessoa, essa lista de fundos imobiliários pode ser diferente. Então, isso que é muito importante vocês entenderem. Não quer dizer que os fundos que não entraram aqui são fundos ruins, e não quer dizer que os que estão nessa lista são os melhores e só eles prestam. Então, isso é uma coisa muito pessoal de cada investidor. Mas observe que a gente pegou 5 setores diferentes, agências bancárias, colocamos 5%. E por que 5%? Porque é um case de maior risco, colocamos 25% tanto em recebíveis imobiliários, quanto em lajes corporativa, quanto também em FOFs, então você vai acaba tendo bastante diversificado, e colocamos 20% em logístico. Por quê? Porque era o setor que estava pagando um dividendo, está pagando no momento um dividendo yield um pouco menor. Então, para a gente não pesar a mão nesse setor e com isso diminuir o nosso yield médio da carteira, então colocamos apenas 20%. Então, 20% em logístico, 25% em laje corporativa, 25% em FOFs, 25% em fundos de papel, ou seja, recebíveis imobiliários, e apenas 5% em agências bancárias. Observe que a parte de shopping, varejo, hotelaria, a parte de educacional acabou não entrando, porque nenhum desses fundos, desses setores, cumpria aqueles pré-requisitos e estavam com dividendo yield bastante complicado. Agradeço quem ficou até o final, ajude a fortalecer nosso canal, então para isso basta curtir o nosso conteúdo, compartilhar, se inscreva no canal e clique no sininho. E até o nosso próximo vídeo.